Se assente. Vamos começar. Você veio para um culto de doutrina hoje. É maravilhoso a glória de Deus que está aqui. Amém? Podemos começar ou não podemos? Engraçado quando o Senhor me abriu ali a revelação no livro de Efésios. Ele me mostrou exatamente o capítulo 4, que ele era a base e o centro de toda a conexão com todo o ensinamento que eu vou dar para vocês. E o que eu acho mais interessante ainda é que tem coisas que Deus é tão rápido para nos revelar e nos mover. Coisas que eu nunca pensei e nem coloquei em ordem em mim. Elas vieram muito rápidas. Eu tive que construir esse sermão para vocês. Eu acho que 1 hora eu consegui receber isso tudo. E é algo que é para edificar você, para te preparar. É algo muito poderoso. O livro de Efésios é dividido em 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos são 3 primeiros capítulos chaves para aquilo que Paulo vai entrar no capítulo 4, 5 e 6. Paulo sempre tem um costume de dividir os 3 primeiros capítulos que ele fala para falar sobre a doutrina de Cristo. A doutrina da salvação, a nossa doutrina do nosso comportamento como cristão, e depois ele começa as formas pela qual nós vamos aplicando a justiça e o poder de Deus e a obra da regeneração nas nossas vidas. Nós vamos começar aqui no livro de Efésios capítulo 4. O que me chama a atenção é no versículo 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Aqui está se referindo à mesma coisa que Paulo usa, a mesma expressão no livro de Romanos capítulo 12. Eu rogo-vos, suplico a vocês, e vos rogo, pela misericórdia de Deus, que transformai-vos no vosso modo de pensar. Para nós não nos estar se conformando, nos moldando aos padrões do mundo, mas viemos ter uma transformação, uma metanoia na nossa maneira de pensar. Escute que eu vou te falar algumas chaves importantes para você ter uma vida apoderada do Espírito Santo. A primeira delas é uma renovação total da sua mente. Você pode até ter uma manifestação do Espírito Santo que vem sobre você com uma graça, uma misericórdia. Mas a única maneira de você se apossar de uma maneira completa e eficaz na sua vida, do poder do alto, do Espírito Santo, e ser pleno, é você ter uma transformação de mentalidade. Você nunca vai ser tão cheio do Espírito Santo quanto você não for transformado na sua mente, na sua maneira de pensar. É através da maneira de pensar que podemos abrir o nosso coração, através do entendimento renovado, para recebermos, por intermédio da fé, os dons de Cristo que Ele nos dá. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe, que é por causa dos pensamentos, que o pecado ele entra na vida das pessoas. A guerra espiritual, ela se concentra na mente da pessoa. Antes de chegar algo nos desejos da pessoa, ela passou pelo filtro dos seus pensamentos. Se você permitir o Espírito de Deus e as Escrituras influenciar a sua maneira de pensar, provavelmente você vai ter uma transformação de consciência. Quanto mais forte for a consciência que a palavra de Deus construir em você, maior e mais poderosa será a sua dimensão de fé. Você tem muito mais possibilidade de vencer as obras do diabo e as obras da sua carne do que outras pessoas que não dão valor a uma transformação de mente. Se você permitir que o diabo continue influenciando seus pensamentos, você não vai muito longe no Evangelho. Mas tem alguns pontos importantes que eu quero falar para vocês aqui. O que muitas pessoas chamam de obras do diabo, a Bíblia chama como obras da carne. Olha em Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros do corpo, membros de um mesmo corpo. Estremeceis de ira, mas não pequeis. Estremeçam de iras, mas não pequem.
Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Aí ele vai dizer agora para vocês: não deis lugar ao diabo. A maneira mais objetiva de você vencer o diabo é vencendo a si mesmo. Nós não vencemos o diabo propriamente dito na guerra contra ele assim, frente a frente, se você não vencer ele primeiro em você. E para vencer em você significa que você tem que vencer quem você é primeiro. A sua carne, o seu velho homem. Então tem muitas coisas que nós atribuímos ao diabo, coisas que são nossas. Na verdade, mais de 90% dos problemas que nós temos na vida não é por causa do diabo. É por causa da nossa carne. Ok? Eu acho que eu vou dar para o diabo talvez 10%, estou dando muito para ele ainda. Muito. Muito. Porque o diabo ele usa a nossa permissão. Ele usa a sua legalidade. Ele usa aquilo que nós chamamos brecha. Que na verdade são o quê? Obras da carne. Então Paulo está falando assim para você aqui, ó, irai-vos, mas não põe sol debaixo da sua ira. Acalme-se. Acalme sua raiva antes que o sol se ponha. Ou seja, não dê direito demasiado à sua carne. Não dê direito demasiado à sua carne, para que você não seja tomado pelo diabo. Não deixe lugar ao diabo. Como nós damos lugar ao diabo? Senão pelas próprias manifestações das obras da nossa carne. Paulo ele faz uma sequência no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, profunda, sobre as obras da carne, onde elas são manifestadas. Quais são esses tipos de obras? Existem muitas outras obras, mas elas são as raízes de todos os outros tipos de obras da carne que possamos, como ser humano, manifestar. Então vamos lá. Paulo faz alguma lista desses traços do velho homem aqui no livro de Efésios capítulo 4. A carne ou a natureza não regenerada do homem. Vamos continuar lendo aqui agora. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que estão atravessando por um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora vai às obras da carne. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando um aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Quero ressaltar uma coisa importante para vocês. Deus jamais te daria uma ordem de algo para você fazer, cumprir, se você não tivesse essa capacidade em você para fazer isso. Paulo ele nos ensina a despir do velho homem. Ele está nos ensinando a despir, a se desvestir e se vestir do novo homem, criado segundo a imagem de Cristo Jesus. Quem tem que se despir somos nós. Deus ele não vai te despir do velho homem. Ele te deu o Espírito Santo para você obedecer o Espírito Santo. E através da graça e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos sim ter uma atitude, uma escolha de abandonar aquilo que é velho. Porque as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Mas ressaltamos aqui, Deus ele não é mentiroso. Deus jamais te daria uma ordem de algo que você não poderia cumprir, porque Ele é santo. Então Ele sabe que nós podemos cumprir o mandato que Ele está nos dando aqui. Ele está nos mandando perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou por meio de Cristo Jesus. Então tudo isso aqui são doutrinas fundamentais do Evangelho que vai nos edificar para uma transformação completa do nosso caráter. Assim como a maioria das cartas de Paulo, os 3 primeiros capítulos de Éfeso têm um toque totalmente doutrinário. Vamos lá. Os 3 primeiros capítulos falam do que é ser cristão. No capítulo 1, versículo 3, eu preciso que você seja bem rápido no versículo. Não me atrase, por favor, na palavra aí na tela para os irmãos lerem. Coloca aí capítulo 1, versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor e da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado versículo 7. Nele temos a redenção do perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, da glória a Jesus. Bom, ele está falando que é ser um cristão ali. Paulo fala de muitas bênçãos que um cristão tem em Jesus. Capítulo 2, Paulo explica um pouco sobre a promessa da salvação e o processo dela. Ele fala sobre a predestinação da salvação pela graça por meio da fé. No versículo 11 e 12, fala da formação da igreja através de Jesus. Então, capítulo 2 de Efésios, Paulo vai falar sobre a estruturação da salvação e a formação por intermédio de Jesus Cristo que nós recebemos. Amém? Capítulo 3, Paulo fala do mistério do Evangelho. Fala mistério. Ele vai falar que o Evangelho é um mistério que nós vamos conhecendo por intermédio da revelação. Ele vai falar sobre o poder que nós somos apoderados do Espírito Santo. Ele fala de coisas muito maravilhosas no Efésios capítulo 3. Eu podia falar de muitas características de Efésios capítulo 3 aqui para você essa noite. Porém, quando nós chegamos no capítulo 4, Paulo ele vai te ensinar como você recebe o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Se você não leva a sério o capítulo 4, capítulo 1, 2 e 3 não faz efeito nenhum na sua vida. Porque agora no capítulo 4 ele te ensina a se despir do velho homem. Um revestimento e da maturidade que nós vamos herdando por intermédio dos 5 ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Amém? Ele fala sobre sermos maduros. Também fala para nós vencermos um tipo de atuação de Satanás no meio da igreja, pela qual ventos de doutrinas espalham as pessoas para tudo quanto é lugar, jogam elas pelo vento. Então todas as pessoas que não são maduras na fé, elas podem ser assopradas por qualquer modismo, qualquer movimento novo de homens pode conduzir essas pessoas ao engano, desviando ela de uma fé sadia e uma fé completa, segundo o Evangelho nos ensina. Mas vamos lá que o negócio aqui vai ser sério essa noite. Posso continuar? Vamos lá. Veja, como Paulo inicia o capítulo 4 agora. Rogo-vos, assim como ele também iniciou no capítulo 12. A palavra, no entanto, traz de volta o contexto doutrinário que foi ensinado nos capítulos anteriores. Quando Paulo está usando essa expressão, no entanto, ele está afirmando para que vocês, da única maneira que vocês têm de cumprir o capítulo 1, 2 e 3 e herdar essas bênçãos espirituais, é se você ouvir o que ele vai começar a nos ensinar agora no capítulo 4, nós vamos ler. Amém, amém? Você está entendendo até esse ponto aqui? No entanto, é uma forte, escute o que eu estou falando para vocês, não é uma pequena expressão que Paulo está dando aqui, é uma expressão muito forte. Rogo-vos. Ele está chamando a sua atenção. E depois ele fala, no entanto, a condição extrema e a única condição que vai te ajudar você a cumprir, receber o seu mandato, a sua predestinação no Evangelho, Efésios 1, Efésios 2 e Efésios 3, que é muito poderoso, que se eu pudesse pregar essa noite, nós mergulharíamos ali no espírito de revelação, de sabedoria, o espírito de poder, Efésios capítulo 3, versículo 14, a paternidade, a revelação das dimensões do amor. Tudo isso só é possível se você obedecer o que ele vai te falar no capítulo 4. Pronto, hoje eu estou como um professor da escola dominical para você aqui. Capítulo 4. No entanto, ele traz de volta o conceito doutrinário. Vamos lá, Paulo começa aqui o que nós chamamos de prática. Fala prática. Ok. Ele vai te ensinar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida no capítulo 4. E vamos fazer mais umas leituras aqui já. Vai lá no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Beleza. E qual é a maneira que nós não damos lugar ao diabo? É não satisfazendo a nossa carne. O apóstolo, já sei disso a minha vida inteira. Já está perfeito? Já consegue vencer esses males aqui? Já abandonou a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia? Já aprendeu a repartir o que você tem com o teu próximo que tem necessidade?
Se não, então continue aprendendo. Até um dia você praticar a justiça completa do reino e você ser completo. Porque a Bíblia, ela não te dá base nenhuma para você ser meio cristão. A Bíblia não te dá base nenhuma para você ser incompleto. A Bíblia não te permite, também não me dá condição de salvação, segundo o que a Bíblia me ensina, que nós temos que estar completo e revestido de Cristo, para não sermos encontrados nu no dia da sua aparição. Não sermos confundidos na sua volta. Pô, Senhor, eu estou te servindo, estou na igreja a minha vida inteira, não foi arrebatado? É a única maneira que a Bíblia nos ensina que o arrebatamento é possível para a tua vida, é se vocês forem completos. Santificai-vos em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente, completamente conservados para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Estou me sentindo que eu vou voltar nos anos de 1640 aqui. Porque essa é a verdade. Esse modismo, essa era, misericórdia, estragou as pessoas de ouvir a verdade. Elas não sabem mais o que é seguir um ensinamento em sequência. As pessoas não sabem mais o que é meditar e aplicar sequencialmente o que a Bíblia diz. Elas não entendem mais o que é meditação periódica da palavra de Deus. Elas lêem alguma coisa superficial da Bíblia e acham que está tudo bem. Meditação periódica te leva a meditar com o coração em busca de transformação, em busca de uma verdade. Vamos lá. Talvez você vai me entender muito mais daqui a pouquinho. Como colocar em prática a doutrina ensinada? Ele começa falando de como nós vamos viver usando os dons dados por Deus à igreja. No versículo 1 ao 16 ele te ensina isso. Depois ele fala de como colocar a nova vida que nós temos em Cristo em prática, do versículo 20 ao versículo 24. Vamos fazer uma leitura aqui. Entretanto, não foi assim que aprendemos de Cristo. Se aqui de fato ouviste e nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, fossem instruídos a vos despedir do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos, a sede renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestides do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Da glória a Jesus Cristo. Te peguei hoje. Todos esses maus comportamentos dão oportunidade para o diabo. Continua ou não continua? Tem certeza? Você vai me deixar pregar até o final? Eu vou chegar na batalha espiritual agora, daqui a pouquinho. Nós vamos transitar o capítulo 5, só dá um pulinho no 5 e já vamos chegar na batalha espiritual. E depois nós vamos voltar para quebrar alguns questões erradas que nós colocamos e damos muito lugar para o diabo por causa disso. Capítulo 5, Paulo fala de imitar a Deus, andar em amor e santidade. E depois ele fala dos deveres do marido, da esposa, de crianças, senhores e escravos. Então quando nós chegamos em Efésios capítulo 5, ele vai falar o teu dever de marido, de mulher, de filhos dentro de casa, para vocês obedecer seus pais. E vai falar para os pais também, não irrite seus filhos. E vai falar para os senhores como você ser um bom patrão. E vai falar para os seus funcionários como você ser um bom funcionário. Amém? Hoje não temos mais o escravo, mas temos funcionários. Dá glória a Jesus. Vamos continuar. Então capítulo 5, Paulo agora está falando que o dever de aplicar o capítulo 4 é para todo mundo. Dá glória a Jesus Cristo. Não tem distinção. Ele vai falar que não tem distinção, que é homem, mulher, grego, não. É todos nós somos chamados para praticar a mesma verdade. Tudo isso que eu estou te falando aqui, a aplicação de Efésios capítulo 4, 1. O prisioneiro do Senhor, ele te mostra como você tem um estilo de vida. Qual é o seu verdadeiro estilo de vida como cristão? Ser digno da tua vocação celestial. Fala, eu tenho que me tornar digno. Você pensa nessas coisas que eu estou te falando para você aqui? Você acha que Deus ele romantiza a tua fé? Você acha que a misericórdia e a compaixão de Deus é algo voltado igual à nossa carne? Tem alguma coisa a ver da forma que pensamos e agimos? Não tem. A compaixão e a misericórdia de Deus, ela tem seus princípios e tem seus limites, irmãos. Não é igual a sua compaixão, a sua misericórdia na sua carne.
Nós não estamos aqui dando base e legalidade para pecado aqui. A compaixão, a misericórdia de Deus é uma cobrança. Ele é santo em todos os seus aspectos. E quando Ele te dá um tempo de misericórdia, um tempo de compaixão, Ele espera uma correção sua na terra diante dEle. Ele está esperando que você corresponda a isso em ato de humilhação e quebrantamento. Você não pode brincar muito tempo com as obras da tua carne sem ser ferido pelo inferno. Quando nós damos lugar para o diabo, permitindo uma ausência de consciência em relação ao nosso compromisso com essa verdade, nós estamos dando a espada na mão do diabo, para ele mesmo nos ferir. Eu quero falar para você que o diabo, irmãos, quando ele usa a tua carne, ele não vai usar isso para fazer você simplesmente curtir o pecado. Ele quer te destruir. A personalidade do diabo é ladrão, assassino, mentiroso, enganoso. Então tome muito cuidado para você não dar lugar para o diabo. E vamos continuar aqui na doutrina. Portanto, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez por nós, no capítulo 1 ao 3. É dever de todo cristão andar como um estilo de vida digno do seu chamado que recebeu em humildade. Fala, humildade. Vai lá, versículo 2 e 3 agora. Capítulo 4, 2 e 3. Leia para mim. Com toda humildade e mansidão, paciência, suportando uns aos outros em... Engraçado, o que as pessoas gostam muito de ir na igreja? Para quê? Para ter um pouco de euforia, emocionalismo, sensacionalismo, êxtases na carne, mas elas não querem ir para ter uma nova mentalidade. Elas não querem parar para ouvir a doutrina de Cristo. Talvez essa palavra não é para todos, mas é para aqueles que querem compromisso e ser transformados. Esse sentido que você vai receber do que eu vou pregar para você até o final aqui, é o que você tem que viver na sua casa. É a minha maneira que eu vivo dentro de casa. Eu carrego, sou portador da glória de Deus, da presença sou. Vivo vendo as coisas muito espiritual, trabalho para trabalho. Mas qual é a minha verdadeira vida? Senão a prática de tudo que eu estou ensinando para vocês aqui. O que sustenta toda a unção, toda a glória, é o dever da doutrina, aplicado e respeitado. Isso aqui é uma verdade que eu estou pregando para vocês. Se você deseja ser salvo, vivendo uma vida digna, de acordo com o que você foi resgatado, você terá que entender que teremos guerra contra Satanás. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais estreita o nosso ensinamento aqui essa noite. Se você quer viver uma vida digna, santa, você vai ter guerra contra o inferno. O inferno vai se opor com todas as forças que ele puder contra você, para que você não alcance a plenitude do que é ser um verdadeiro cristão na presença de Deus. Quando andamos e vivemos dessa forma, uma coisa é certa: seremos atacados. O diabo vai atacar a sua carne. Ou você acha que o diabo quer que você viva em paz, sendo um santo, só louvando a Deus, não tendo nenhum problema? Não. Você vai ter um grande problema com o diabo. Você também vai ter um grande problema com a sua carne. E você vai ter um problema com o mundo. Salvação não é coisa fácil. E se alguém falou para você que ser salvo é coisa fácil, mentiram para você. Segundo, se alguém falou para você que ser um cristão verdadeiro é fácil, mentiram para vocês. É muito difícil. E a mentalidade que você tem que ter como um servo de Deus é a mentalidade de um soldado. A mentalidade sua é de ser um guerreiro. Eu estou em guerra. Eu tenho que estar todo o tempo preparado para uma batalha. O diabo, Pedro diz, a personalidade dele é essa. Ele não cansa. Ele anda ao nosso derredor, procurando só uma oportunidade para nos atacar, como um leão, que anda à volta da sua presa, esperando uma oportunidade para atacar.
Essa é a personalidade daquele que vocês estão lutando no mundo espiritual. Paulo vai enfatizar para nós que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Já vamos entrar nesses detalhes. Então você tem uma guerra espiritual declarada. Quando você foi transportado do reino das trevas, como diz no livro de Atos, capítulo 26, versículo 17, 18, você foi transportado, tirado de uma dimensão para uma outra dimensão, das trevas para a luz. Você foi arrancado debaixo do poder do diabo, do domínio do diabo. E você foi levado para o domínio do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Colossenses 1,13. Quando você saiu de uma dimensão para outra, você fez um grande inimigo, Satanás. Você agora é um guerreiro da luz, você pertence à luz. Então não espere e não se conforme com qualquer tipo de doutrina que ensine vocês que vocês não estão em guerra contra o diabo. Isso é mentira, isso é diabólico, isso é heresia, está contra a palavra de Deus. A palavra nos ensina que nós temos que batalhar pela salvação das nossas almas. A palavra de Deus nos ensina, Efésios 6, que nós temos uma guerra declarada e para nos revestirmos do poder das armaduras de Deus para suportarmos essa batalha de pé. Vou falar alguns aspectos que eu aprendi sobre a luta e a batalha romana e grega. Então vamos entrar lá. Continuando. Não se preocupe com uma coisa. Se você está vivendo em obediência e submissão, a vitória ela já te pertence. É uma batalha já ganha, mas tem que ser declarada através da sua obediência e a sua submissão à palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo. Coloca Romanos 8,37. A Bíblia nos ensina que nós somos vitoriosos em Cristo. Romanos 8,37, lê aí, ó. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de quem? Tá, você não é mais do que vencedor por meio da tua inteligência, por meio da tua força. Você não é mais do que vencedor por meio do seu dinheiro, porque isso não é uma guerra terrena, é uma guerra espiritual. Se fosse uma guerra terrena contra os homens,